Olá pessoal, eu quero fazer um áudio aqui respondendo um vídeo que eu vi que foi postado e que fala sobre nós. É um vídeo postado por um pastor chamado João Flávio Martinez. Pelo que me consta, ele é presidente de um instituto apologético chamado CACP. O vídeo tem 37 minutos e 37 segundos, né? O vídeo que ele fez, uma palestra que ele estava dando numa igreja, e o tema é Deve-se crer na Trindade? Então ele fala lá dos unicistas e depois fala sobre a Testemunha de Jeová como sendo uma seita ariana, né? Como se Testemunha de Jeová fossem arianos, seguidores de Ário. Bem, quero deixar claro aqui que eu não vou atacar a pessoa do pastor Martinez. Aliás, eu tenho respeito por pessoas que, assim como ele, se preocupam com assuntos espirituais, né, num mundo tão materialista. Então, nada contra o pastor Martinez. Eu vou atacar aqui, ou pelo menos expor, os argumentos falsos que colocaram com respeito à testemunha de Jeová. Eu quero dizer falsos, mas pode ser até que ele não tenha feito por maldade quando ele comete alguns enganos crassos aqui quando fala da testemunha de Jeová. Então, sou pastor Martinez, mais tarde eu vi esse áudio aqui, nada contra a sua pessoa, viu, pastor? Aqui é contra os argumentos usados pelo Senhor, tá ok? Então vamos lá. Bem, o primeiro argumento infeliz do pastor Martinez foi quando ele nos taxa de arianos, né? Então, as testemunhas de Jeová jamais podem ser acusadas de arianismo, uma vez que elas discordam, né, em muitos sentidos, dos conceitos de Ário. Então, só para ilustrar, né? Por exemplo, Ário negava que o filho pudesse conhecer realmente o pai. Já as testemunhas de Jeová, usando a Bíblia, elas reconhecem que o filho conhece plenamente o pai e que o filho é quem o tem explicado. Vou citar apenas um texto aqui de cabeça, né? O Mateus 11, 27. Não vamos ler, mas se vocês quiserem ler depois, vocês vão ver que aquilo que nós acreditamos é contrário ao que Ário acreditava. E acreditamos naquilo que a Bíblia fala, né? Por exemplo, Ário também afirmava que a palavra, no caso, ela se tornou filho de Deus por adoção, por causa de sua virtude ou da integridade moral. Já nós sabemos que a Bíblia fala que o filho foi criado por Jeová. O Jesus é o filho unigênito de Jeová. Isso está em João 1,14, João 1,18 e assim por diante. Uma série de textos, né? Também Apocalipse 3,14. Não tem como negar. Não tem como negar. Jesus é o princípio da criação de quem? De Deus. Ele faz parte da criação. Ele foi o primeiro criado por Deus. Mas não vamos entrar muito nesses detalhes aqui, só estou mostrando o quanto quem fala que nós somos arianos está totalmente desinformado. Vai pesquisar um pouquinho mais, seu Martinez, com todo o respeito, viu? Outro detalhe também é que Ário ensinava que os cristãos podiam esperar tornar-se iguais a Cristo, ao passo que a Bíblia declara que Deus lhe deu um nome que está acima de todo outro nome. Isso está em Filipenses 2, de 9 a 11. Então, longe de ser arianos modernos, seu Martinez, as testemunhas de Jeová creem no que a Bíblia afirma. Não seguimos um homem, seguimos a Cristo. O líder da testemunha de Jeová é Cristo. Então, não adianta querer criticar, né? O senhor precisaria conhecer melhor a testemunha de Jeová. Mas vamos para outro ponto. Num determinado momento, o senhor, né? O senhor estava fazendo uma palestra numa igreja, então o senhor lá do seu púlpito, o senhor ergue a mão e fala que, olha, os Jeová falam que chegou uma hora que Deus começou pegou como se fosse uma varinha, né? O senhor usa outra palavra, que eu não me lembro agora, parece que um cinzel, uma coisa assim. E ele começou a criar por meio de Jesus, por meio de Cristo, né? Então o senhor até faz assim meio em tom de gozação, né? Como se estivéssemos falando uma bobagem, que Deus criou tudo por meio de Jesus. Jesus foi o meio que Jeová usou para criar. Mas nós vamos analisar aqui a Bíblia, o pastor, e vamos ver então como é que fica a situação. Por exemplo, João, capítulo 1, versículo 3, eu vou ler aqui na tradução a Bíblia na linguagem de hoje, que diz assim, olha, Deus fez todas as coisas por meio dele, no caso de Jesus, né? E nada do que existe foi feito sem ele. Aí você vai aqui para Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, e nós lemos o seguinte,
Olha Hebreus 1 e 2. Diz assim, olha. Antigamente, Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Aí vem o 2. Mas nestes últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Olha a sequência agora. Foi por meio dele, nota agora, Martinez, que Deus criou o universo e ele foi escolhido por Deus para herdar todas as coisas. Então vejam que quando se usa a Bíblia, a coisa muda, né? Então Deus criou tudo por meio de Jesus. Vamos para um outro ponto. O senhor cita lá a questão de Gênesis 1:1, dizendo que ali a palavra que aparece é Elohim, e que Elohim, ou Elohim, né, significa plural. Então Deus é uma pluralidade, né? Aí que o senhor entra a questão da Trindade, né? Que a Trindade são três pessoas no único Deus. Acontece que quando foi feita a Septuaginta, os judeus que fizeram a Septuaginta, eles entendiam que ali, o plural ali é um plural majestático, um plural de excelência. Não é que Deus são três, não é isso não. Recentemente eu li um livro do Instituto Alfa, ligado à Assembleia de Deus, que fala, né, que Elohim são três, são deuses. Então ali Gênesis 1 deveria estar assim, né? No princípio, deuses criaram. No princípio, deuses criaram. Olha só que absurdo, né? Mas acontece que quando foi traduzida a Septuaginta, ali eles colocaram a palavra theos, não colocaram theoi, que seria plural. Colocaram Deus no singular mesmo, porque é esse o sentido. Então, por exemplo, né, chega uma hora aí no seu vídeo que o senhor fala assim bem enfaticamente, né? A Trindade é bíblica, a Trindade é bíblica, parece que o senhor quer enfatizar, né? E aí o senhor fala assim, a Trindade está de Gênesis a Apocalipse. Interessante, né? Só que uma pessoa, né, um leitor da Bíblia sincero, ele lê a Bíblia e não encontra a Trindade. Nem vou falar a palavra, mas não encontra a doutrina. Não tem como. Lendo a Bíblia sem colocar a lente da Trindade, essa lente pagã, da doutrina pagã da Trindade, não se encontra a doutrina da Trindade na Bíblia. Isso é um absurdo, tanto que se usa que termo? O mistério da Santíssima Trindade. Já conversei com uma infinidade de pessoas trinitaristas e quando você aperta ele, que ele chega num ponto que não tem mais saída, sabe que no momento o trinitarista fala? Mas isso é um mistério, né? Trindade é um mistério, não tem como explicar, é um mistério. Agora o senhor fala que ela está clara na Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse. Ô pastor, tenha mais cuidado com as palavras, porque nós podemos pensar o que queremos, mas somos escravos daquilo que falamos, viu? Então, essas palavras aí, sinceramente, né? O senhor está acima dela, eu creio eu. Creio que o senhor está acima dessas aberrações que, com todo respeito, o senhor fala aí no seu vídeo. Com todo respeito, viu, pastor? Ainda voltando a falar da questão do plural, a Bíblia, quando no hebraico, quando alguém é muito proeminente, está acima dos demais, né, Jeová é chamado de Deus dos deuses. Quem quiser confirmar isso, está em Josué 22:22 e também em outros textos da Bíblia, que chama Jeová como sendo o Deus dos deuses. Não precisa falar mais nada, né? Jeová está acima de tudo e de todos. Mas o que eu queria enfatizar aqui nessa questão do plural hebraico, por exemplo, quando uma pessoa tem uma posição de destaque, então esse cargo que ela ocupa, normalmente é colocado no plural. Se você pegar Gênesis 42:33, vamos ler aqui. Nós conhecemos o relato, né, lá de José, que os irmãos foram comprar alimentos dele lá. E aí, quando chega aqui em Gênesis 42:33, diz assim: olha, eles explicando o pai deles lá, né? Mas o homem que é senhor do país nos disse. Então, aqui diz que, eles conversando ali, diz que o homem que é senhor do país nos disse. Vamos parar aqui, não precisa ir mais longe. A palavra senhor aqui é a palavra Adoné, está se aplicando a José, viu? Só que a palavra Adoné significa senhores. No hebraico, ela é uma palavra usada ali como plural. Então, em outras palavras, José era os senhores ou os senhores do país, né? Será que tinha mais de um José?
porque o Senhor aqui aplicado a José está no plural, senhores. Então, grave bem isso, pastor, e aí o senhor vai ter, né, mais cuidado quando citar isso aí, citar a questão do plural, achando que Deus é plural, né? E não é. Por exemplo, o senhor citou também Deuteronômio 6,4. Vamos ler Deuteronômio 6,4. Então, Deuteronômio 6,4 diz assim, olha: Escute, ó Israel, Jeová nosso Deus é um só Jeová. Então, o texto é claríssimo. Jeová nosso Deus é um só Jeová, que é a palavra errada. Numeral cardinal, um. Um. É interessante que Deus se apega na questão de Deus aqui, que também está no plural, né? Elohim. Mas é óbvio que Moisés não está falando que Deus é trindade. Imagina, isso nunca passou pela cabeça de um judeu, né? Isso nunca passou. Agora é interessante que quando você pega a Septuaginta, aqui aparece, né? Theos, e o um aqui é eis, que é o numeral cardinal um, também no grego. Numeral cardinal um, eis. Então vejam que, né? A coisa começa a complicar quando alguém quer citar algo fora da Bíblia. E aí Jesus, em Marcos 12, 29, olha o que Jesus fala em Marcos 12, 29 e depois o 32. Então um escriba chegou para Jesus e perguntou para ele qual era o primeiro mandamento, né? Primeiro mandamento da lei. Então vamos ver o que Jesus respondeu. Então tá aqui, olha, Marcos 12, 29, diz assim, olha, Jesus respondeu, o primeiro é, ouve, ó Israel, Jeová nosso Deus é um só Jeová, um só Jeová. Então nota que Jesus, né, tinha nada a ver com trindade. Aliás, o livro História Universal de H.G. Wells fala que nem Jesus e os apóstolos alimentaram essa doutrina. Então isso é claro, né? Qualquer pessoa sabe que a Trindade vem do paganismo. Não estou querendo ofender aqui quem acredita na Trindade. Isso é um problema de cada um. Biblicamente, ela é nula, não existe. Aí veja o 32, né? O escriba lhe disse, instrutor, o Senhor disse bem, em harmonia com a verdade. Ele é um só e não há outro além dele. Então tá claro, né? Mais claro que isso é só se nós formos lá no meio do sol e ficarmos ali, né? Mais claro do que está aqui, né? Claro como a luz do sol ao meio-dia, né? Então, vamos dar sequência ao vídeo que o pastor citou e algumas respostas aqui, né? Eu fiz um vídeo, aliás, um áudio, pegando detalhe por detalhe, mas ficou muito longo, eu acabei deletando, ia ficar muito cansativo para ouvir, né? Vamos ver se esse aqui sai mais curto. Aí o senhor citou João 17,3, a oração que Jesus fez, né? E é interessante que depois disso, o senhor no minuto, acho que 16:33, se não me falha a memória, o senhor passou a fazer uma dissertação, uma explicação de João 17,3. Então eu vou ler João 17,3 e aqueles que vão me ouvir irão ver se tem como entender de outra forma. E é interessante que em determinado momento do vídeo o pastor fala que essa doutrina da Trindade está ligada à salvação. E eu concordo com ele, tem textos, tem assuntos que são irrelevantes, né? Mas essa questão da Trindade está realmente envolvida à salvação. Porque Jesus fala, inclusive, aqui em João 17,3, olha. Isto significa vida eterna. Olha a vida eterna aparecendo aqui. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviastes. Então, alguém tem dificuldade para entender? Jesus falou, olha, a vida eterna significa conhecer a ti, no caso o Pai dele, né, Deus, como sendo o único Deus verdadeiro. E esse único Deus verdadeiro enviou Jesus. Bem, aí o pastor Martinez, com todo respeito, ele dá uma explicação. Está, acho que no minuto 16:33 do vídeo dele. Lembrando que o vídeo que o pastor Martinez fez, só para que vocês possam confirmar, é o vídeo Deve se crer na Trindade. O tempo é de 37 minutos e 37 segundos. Então, voltando aqui em João 17,3, olha a explicação que o pastor Martinez dá para João 17,3. Ele diz assim, olha,
O único Deus verdadeiro é que conhece o Deus Pai, que enviou o Deus Filho. E aí ele continua: e se você reconhecer o Deus Pai, que enviou o Deus Filho, você conhece o Deus verdadeiro. Olha que explicação maravilhosa, né? Olha que explicação maravilhosa. Um texto tão claro, e aí ele consegue fazer uma confusão terrível. O único Deus verdadeiro é que conhece o Deus Pai, que enviou o Deus Filho. E se você reconhecer o Deus Pai, que enviou o Deus Filho, você conhece o Deus verdadeiro. É complicado, hein? E aqui, o pastor Martinez fez uma colocação muito interessante, né? O Deus Filho. Olha, em quase 50 anos de testemunho de Jeová, né? Tenho um bom tempo, 40 e poucos anos de testemunho de Jeová, eu fiz uma infinidade de palestras com pastores, com pessoas, né? Pastores de todas as denominações religiosas. E até hoje ninguém conseguiu mostrar para mim essa expressão Deus Filho na Bíblia. A expressão Deus Filho na Bíblia. Ninguém explicou. Sabe por quê? Porque isso aí vem de Calcedônia, Concílio de Calcedônia, ano 451, onde criaram, né, os bispos do Oriente a união hipostática, o Jesus bifásico, né? Olha, aqui ele está como homem, não, aqui ele está como Deus, aqui como homem, aqui como Deus. Então, é o Jesus de duas consciências. Ora ele lembra de tudo como Deus e ora ele esquece, né? Esquece porque ele está como homem. Então, olha só até onde vai a imaginação dos trinitários para tentar esconder algo tão simples. Deus é o Deus de Jesus Cristo. Mas essa expressão Deus Filho realmente não existe. E nós vamos ver aqui alguns versículos que mostram quão importante é conhecer Jesus como sendo o Filho de Deus. O Filho de Deus. Vamos ver aqui na Bíblia. Eu vou citar aqui apenas dois, da infinidade de textos que tem falando que Jesus é Filho de Deus, não Deus Filho. O primeiro está em 1 João, que eu vou citar, né? O primeiro que vou citar é 1 João 4,15. Ali, parafraseando, diz assim, né? Todo aquele que faz a confissão que Jesus Cristo é o Filho de Deus, com tal Deus permanece em união e ele em união com Deus. Então, note, aquele que faz a confissão que Jesus é o Filho de Deus. Filho, não Deus Filho. Então, vão ouvindo. Aí você vai para Atos 9 e ali mostra o encontro que Paulo que teve com Jesus já glorificado ali no céu. E o versículo 5, né? É, conhecemos a história, Paulo teve lá ia para Damasco perseguindo os cristãos e aí apareceu uma luz fortíssima e derrubou Paulo, né? Paulo que é o do cavalo, né? E aí essa voz perguntou, né? Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí ele perguntou, quem é o Senhor? E a voz respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Olha que encontro que Paulo teve, hein? Jesus já glorificado do céu, uma forma de uma luz fortíssima, né? E ele falou para Paulo, né? Eu sou Jesus a quem você persegue. Bom, então um homem que passou por uma experiência dessa, ele poderia falar, né, com autoridade quem era Jesus, né? Aí você conhece a história, Paulo ficou cego, né? Criou-se como escamas nos seus olhos, aí foi lá um servo de Jeová, lá Ananias, começou com Paulo, as escamas caíram, e aí nós vemos aqui no capítulo 9 mesmo, 19 e 20, como é que Paulo passou a encarar Jesus. Atos 9, 19 e 20. Diz assim, olha, é, fala que Paulo se alimentou e recuperou as forças. Ele ficou alguns dias com os discípulos em Damasco. Olha o 20. E imediatamente nas sinagogas começou a pregar sobre Jesus. Olha, então agora Paulo começou a ir nas sinagogas pregar sobre Jesus. Que Jesus era Deus, que Jesus era o Deus Filho. Note o final do texto. Que ele é o Filho de Deus. Imagine a experiência que Paulo passou. Que experiência inusitada, né? E agora ele prega que Jesus é o Filho de Deus. Gente, é impressionante, né? Não tem como mudar isso. É Bíblia. Isso aqui não é filosofia.
Isso aqui não são concílios pagãos. Aliás, o de 325 foi presidido por Constantino, né? Um adorador do Deus Sol, um imperador pagão julgando lá assuntos para os cristãos, né? Será que tinha cristão lá? Pesquisa a história, pastor. Pesquisa a história dos concílios, e o senhor vai ver o que estava por trás. Viu? O senhor vai ver. Bem, mas vamos continuar. Aí o senhor citou Isaías 42:8, né? Ali falando que Deus não divide a sua glória, ou não dá sua glória a imagens entalhadas e assim por diante. Então o assunto ali estava envolvendo ali os deuses das nações, né? Os deuses das nações, feito por mãos humanas, né? Prata, ouro, assim por diante. Bom, e aí o senhor falou, bem, se Deus não dá a sua glória para ninguém, ou não divide, como o senhor parece que usou o termo aí, né? E agora em João 17:5, Jesus pede que, para ter aquela glória que ele tinha junto ao Pai, antes que existisse o mundo, então como é que pode? Se ele não dá a glória dele para ninguém, agora Jesus pede de volta a glória dele, então fica complicado, né? Como é que fica? Só que daí nós pegamos João 17:21 e vemos aqui algo interessante. Então, João 17:21, continuando aquela oração lá que citamos lá no versículo 3, Jesus fala assim, olha, é, o 21 diz assim, olha, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, está em união comigo, e eu estou em união contigo, para que eles também estejam em união conosco, a fim de que o mundo acredite que tu me enviastes. Olha o 22. Eu lhe dei a glória que tu me destes. Então, pera um pouco, Jesus recebeu glória do Pai, e essa glória Jesus também deu para os seus discípulos. Perceberam? A fim de que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, mostrando claramente, né, que a glória que Jesus recebeu de Deus, ele também distribuiu para os seus discípulos. Então, mostrando, né, que quando você vai na Bíblia a coisa muda, né? Mas nós vamos voltar agora aqui em João 17:3, porque aqui tem até uma experiência interessante. Vamos lá. O pastor Martinez, ele comentou o seguinte, né? Que como nós falamos que Jeová é o único Deus verdadeiro, mas também admitimos em João 1 que Jesus é um Deus, e aí ele disse o seguinte: bem, se Jesus é um Deus e vocês falam que Jeová é o único Deus verdadeiro, então Jesus é um Deus falso? Interessante essa colocação, né? A primeira vez que eu ouvi essa colocação foi no ano de, eu não me lembro se foi 92 ou 94, foi no início da década de 90. Nós tivemos um embate aqui, e começou às 9 horas e terminou às 2 da tarde, com o pessoal do ICP. Estiveram aqui o desculpe, Natanael Rinaldi e também o pastor, o erudito Ezequias Soares da Silva. Não estamos aqui criticando nenhum deles, são pessoas fantásticas, um grande conhecimento bíblico, apologistas de primeira linha. Respeitamos, infelizmente o pastor Natanael já não está entre nós, faleceu, infelizmente, mas o pastor Ezequias continua vivo e bem forte, pelo que eu tenho notado. E num dado momento, pela primeira vez eu ouvi essa colocação. Bem, o pastor Natanael Rinaldi dizendo, se Jeová é o único Deus verdadeiro, então Jesus é um Deus falso, porque vocês acreditam que ele é um Deus. Só que se ele soubesse o que ia acontecer, com certeza o Natanael era uma pessoa muito inteligente, né, assim como também o pastor Ezequias, e muito experiente, ele não teria citado isso, né? Mas ele deveria ter citado em outras palestras e talvez tenha travado a pessoa que estava do outro lado, sei lá. Mas aqui, infelizmente, para eles, né, ele não esperava a resposta que ele ia ter, né? Se ele soubesse que ia ter essa resposta, ele não teria citado, porque a coisa não ficou muito legal para eles. Quando ele acabou de citar isso, já foi citado para ele Marcos 10:18. Olha o que diz Marcos 10:18. Bem, você conhece o relato, né? Aproximou-se ali um jovem de Jesus, em Marcos 10:17, e chamou Jesus de bom instrutor.
Olha o que Jesus respondeu no versículo 18. Jesus lhe disse: Por que você me chama de bom? Note agora: ninguém é bom a não ser um só, Deus. E aí foi devolvida a pergunta ao pastor Natanael, né? Bem, se só Deus é bom, então Jesus é mau, né? É isso? Não, 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 pera um pouco, vamos partir do princípio que o senhor usou aí. Se só Deus é bom, Jesus é mau. Bem, na verdade, o que foi citado ali foi a falácia da falsa dicotomia, onde você coloca que ou é uma coisa ou é outra, ou é preto ou é branco. Não tem outra coisa, ou é preto ou é branco. Então isso se chama-se falácia da falsa dicotomia. Então, aí ele ficou travado, né? Ficou travado, já mudou de assunto, não vou entrar aqui em outros detalhes, porque a palestra não é envolvendo a pessoa dele nem do pastor Ezequias, a quem eu tenho um grande respeito também. O pastor Natanael era um grande pesquisador da Bíblia, se envolvia só com assuntos espirituais, assim como também o famoso, o grande pastor Ezequias, que é um baluarte no meio evangélico. Então, nada contra nenhum dos dois, e aqui não estou também, só estou citando aquilo que aconteceu, acho que em 92 ou 94 aqui. Então, o seu Martinez, é muito fraco esse argumento aí então, se só Deus é o Deus verdadeiro, então como é que fica? E Jesus é Deus falso? E nós vamos entrar também se Jesus é um Deus menor, tá? Aguarde. Tá aqui mais para o final. Então, vamos partir para um outro ponto agora. Aí o senhor botou ali um triângulo equilátero e começou a explicar lá a Trindade, né? Esse triângulo aí, o Martinez, esse triângulo é muito usado pelas religiões pagãs, viu? Tem uma informação aqui que eu estava vendo que diz que as nações pagãs que adoravam a Trindade usavam exatamente esse tipo de triângulo para provar os deuses pagãos que eles adoravam, viu? Porque Babilônia, Índia também tinham deuses ali que era um deus em três, viu? Três pessoas num único deus, segundo uma pesquisa que eu estive vendo aqui. Então, muito cuidado com esse triângulo aí, porque qualquer hora o senhor pega alguém aí que desenha para o senhor esse triângulo numa palestra, hein? Mas o que eu quero destacar aqui é algo que o senhor falou muito interessante no versículo, no minuto 29, se não me falha a memória. Eu estou aqui pedindo para que as pessoas depois, né, aqueles que tiverem dúvida, que assistam o seu vídeo. Assistam o seu vídeo e vão ver, acho que é minuto 29. Ali o senhor fala taxativamente. Se eu digo que o Pai é Deus, estou dizendo uma mentira. Olha só. Se eu digo que o Pai é Deus, estou dizendo uma mentira. Olha, fantástico, hein? Bem, então, se falar que o Pai é Deus, a pessoa está mentindo? Então, Paulo, que mentiroso que era Paulo, então, hein? Porque Paulo falou exatamente isso. 1 Coríntios, capítulo 8, eu vou ler aqui os 5 e os 6, tá bom? Então vamos lá. Bem, então 1 Coríntios 8,5 começa, né? Pois embora haja os que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores. Agora, olha aqui Paulo falando uma grande mentira, então, né? O senhor falou que se o senhor falar que o Pai é Deus, então o senhor está falando uma mentira. Então, mas olha o que Paulo fala aqui. 8,6, Paulo falando. Para nós há realmente um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas e nós existimos para ele. E há um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas e nós existimos por meio dele. Então vamos parar um pouquinho aqui. Paulo está falando taxativamente que para os cristãos há um só Deus, seu é, Martinez. Às vezes me foge as palavras, que a minha idade também, né? Setentão não é fácil, não. Às vezes me foge as palavras, mas eu me lembrei do seu nome novamente. Pastor Martinez. Aqui Paulo fala, para nós, os cristãos, só existe um Deus, o Pai. Acabou. Fechou o caixão. Acabou. E aí, quando fala de Jesus, ele não fala, e um Deus Filho. Jesus não, ele fala um só Senhor, pelo qual, que é Jesus. Então, Paulo fala que Jesus é o Senhor pelo qual.
E é interessante que você vai para Atos 2,36 e fala que a Jesus, Deus o fez Senhor como Cristo, tanto Senhor como Cristo. Atos 2,36. Então sempre Deus está como cabeça, né? Sempre, acho que lá em 1 Coríntios 11,3 fala que Deus é a cabeça de Cristo, né? Então Deus sempre está na proeminência. Deus é que tem autoridade, né? Por algumas situações fala que Deus tem autoridade sobre o Cristo, naquela hierarquia, né? Que fala lá em 1 Coríntios 11. Então, mostrando claramente que a Trindade não existe, não existe. O senhor falou lá, não, porque a Trindade é de Gênesis Apocalipse, a Trindade não existe, seu Martinez. Pare de falar coisas que são fantasias. Em espanhol isso se chama tonterias. Pare de tonterias. O senhor deve ser espanhol, né, como eu, descendente de espanhol, né, Martinez? Né? Então deve ser também como eu, descendente de espanhol. Então o senhor entende o que é tonterias, né? Pare com isso. Vai na Bíblia. A Bíblia é clara, entendeu? Então, quando o senhor fala que se o senhor falar que o Pai é Deus, o senhor está mentindo, Paulo contraria o senhor, porque ele fala que o Pai, sim, é o único Deus. É o Deus dos cristãos. Para nós há um só Deus, o Pai. Acabou. Não fala que o Espírito Santo é Deus, que o Filho é Deus, não, o Pai, só o Pai é Deus. Vamos para outro detalhe. Aí o senhor cita, né, que o senhor também, em outras palavras, né, trava aqueles que dizem que só tem um Deus, né? Então, João 1 fala, vocês acreditam que Jesus é um Deus, né? Então, se ele é um Deus menor, então vocês são politeístas, adoram dois deuses? Não, nós adoramos um Deus só, que é o Pai. Quem adora três são vocês, que dizem que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E vocês adoram essa trindade aí. Adoram um Deus em trindade. Tanto que o senhor usou aí o triângulo equilátero, né? Agora é interessante. O senhor faz a pergunta, então Jesus é um Deus menor? Deixa que Jesus responda, então, né? Ele vai dizer. João 14, 28. Agora o senhor torceu o nariz aí, fala a verdade. Eu já até sei o que o senhor está pensando, né? Se o senhor estiver ouvindo. João 14, 28. Vamos lá. Diz assim, olha, João 14, 28. Vocês ouviram o que eu lhes disse. Vou embora e vou voltar para vocês. Se vocês me amassem, se alegrariam de que vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Bem, Jesus está dizendo que o Pai é maior do que ele, né? Aí o senhor já está falando, não, mas aí ele está falando como humano, né? O Jesus bifásico, né? Aí ele esqueceu que ele era 100% Deus, conforme vocês falam aí na união hipostática, e ele ficou só humano aí, né? Mas é interessante que Jesus não fala que o Pai estava maior do que ele, ou que ele tinha sido feito menor que o Pai. Ele não diz isso, ele fala o Pai é maior do que eu, é maior. É por isso que Jesus disse que ele sempre, João 5,30, né, entre outras infinidade de textos, né, que ele só fazia aquilo que o Pai mandava, né, João 5,30. Não passou nada da minha própria iniciativa, né. Então, mostrando claramente que o Pai é maior do que Jesus. Está aqui. E nós vamos ver outros textos. Por exemplo, no capítulo 20 de Mateus, há um relato, que o senhor conhece bem, quando uma senhora se apresenta ali para Jesus, é a mãe de João e de Tiago, né? O senhor conhece. E ela pede que Jesus coloque os filhos dela numa posição de destaque. Vamos ver aqui. Olha o 21, João 20 e 21. Diz assim, olha. Aliás, Mateus 20 e 21, perdão. Ele lhe perguntou, né? Perguntou para a mulher. Jesus perguntou para a mulher. Mateus 20 e 21. O que você quer? Ela respondeu: declare que esses dois filhos meus, declare que estes dois filhos meus se sentarão um à tua direita e outro à tua esquerda. Agora veja o detalhe: no teu reino. Então ela está pedindo algo para o futuro, quando Jesus estivesse no reino dele, que um filho sentasse à direita e outro à esquerda. E qual foi a resposta de Jesus? Ele falou, né? Você sabe o que estão pedindo? Vocês vão beber do meu cálice? Aí o 23 ele arremata. Ele lhes disse: de fato vocês beberão o meu cálice. Nota agora,
mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem meu Pai os preparou. Então, note que lá no céu tinha coisas que Jesus não poderia fazer, não tinha autoridade para fazer, mas somente o Pai dele. Olha que obediência de Jesus, hein? Que humildade, hein? O Jesus da Bíblia. Então não tem como, né? O Jesus da Bíblia sempre se mostrou submisso ao Pai. Por exemplo, em Mateus 24:36, ele fala que a respeito daquele dia, ninguém sabia, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Ah, mas ele estava na terra, né? Porque aí ele esqueceu, porque aí como humano, né? Apertaram lá o botão lá e ele falou como humano aí, né? O Jesus bifásico que criaram lá em 451 em Calcedônia, né? Mas também não fala que o Espírito Santo sabia, né? Só o Pai sabia. Então aí também já anula a Trindade, né? Terrivelmente. Bem, então se ele estava na terra, e Apocalipse 1:1? Apocalipse 1, que diz assim, olha, revelação de Jesus Cristo, mas que Deus lhe deu. Então, se Deus deu a revelação a Jesus Cristo, lá em Apocalipse 1:1, então isso indica que ele não tinha, né, seu Martinez? E aí, no próprio Apocalipse 1:6, veja como é colocado aqui, como Jesus é colocado aqui, Apocalipse 1:6. Deixa eu encontrar aqui. Estou fazendo com o celular, né? Não tenho esse belo escritório que o senhor tem, né, seu Martins? Então, eu estou vendo aqui no meu celularzinho, então não é muito fácil. Apocalipse 1:6 diz assim, olha, e fez de nós um reino sacerdotes para seu Deus e Pai. Então, note que lá no céu, Jesus continuava, né? Tendo um Deus e Pai acima dele. Aí você vai para Apocalipse 3:12 e você vê Jesus chamar o Pai dele 4 vezes de meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, se Jesus tem um Deus acima dele, e ele também é Deus, ele é um Deus no mesmo nível do Deus Pai? Quem é o Deus dos deuses? Quem é o Deus dos deuses? Por exemplo, então Jesus é um Deus menor, ou é um Deus falso, como foi colocado ali, né? Bem, quando Moisés foi lá em 2 vezes fala que Deus fez Moisés como Deus, né? Faz que Êxodo 7:1, mas estou citando aqui, acho que é o 4:16 de Êxodo. Ali diz que Jeová falou para Moisés, é isso que te faço Deus, né? E aí ele foi lá representando a Jeová, falar com o povo lá de Israel que estava cativo no Egito. E o 31 fala que quando Moisés fazia os sinais, o povo via que Jeová estava ali visitando, né? Que Jeová estava ali. Mas quem estava ali era Moisés. Então, voltando àquela questão do Deus falso, né? Moisés era um Deus falso ali? Ele estava representando a Jeová. Quando o Salmo 82 fala dos juízes como sendo deuses, porque sentavam na cadeira de Jeová para julgar, os juízes ali eram falsos. Quando fala ali dos anjos, né? Que também eram deuses, lá no capítulo 8 de Salmo 8, acho que é versículo 5, se não me falha a memória, chama eles de Elohim. Será que eles também eram deuses falsos? Claro que não, né? Mas então, no caso, Jeová, por isso que fala, embora haja muitos deuses, quer no céu, quer na terra, percebeu? Então, Jeová é Deus dos deuses, Deus dos deuses. Então, acho que isso responde a sua pergunta, né? O, o pastor fugiu de novo. João Flávio Martinez, né? Martinez. Isso responde a sua pergunta, pastor Martinez. Respondeu sua pergunta, né? Então não tem, viu, Martinez? Não tem como provar a Trindade. E agora eu gostaria de ler aqui Efésios capítulo 1, 19 e 20. Vamos lá. Bem, mas eu gostaria de ler a partir do versículo 17. Então veja Efésios 1, 17. Olha, diz assim, olha. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, lhes dê um espírito de sabedoria e de revelação, referente ao conhecimento exato dele. Então, o Deus de Jesus Cristo,
o Pai glorioso. Então Jesus tem Deus, né? Mais uma vez falando aqui. Agora vem o 19 e o 20. Nota assim, olha. Como é extraordinária a grandeza do seu poder em nós crentes. Essa grandeza é demonstrada na atuação, nota agora, Martinez, da sua poderosa força que ele usou com relação a Cristo, quando o levantou dentre os mortos e o fez sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, aqui o texto está dizendo que o Deus de Jesus usou da sua poderosa força, não é forcinha, não, viu? Como alguns dizem, é a poderosa força, a maior força do universo. E Jeová usou essa poderosa força para levantar a Jesus dentre os mortos. Aí você vai lá para Romanos 8. O versículo 11 fala que se morar em vós o espírito daquele que o levantou dentre os mortos, que levantou Jesus dentre os mortos, então Jeová usou a sua poderosa força, para levantar Jesus dentre os mortos. Então, quando falamos que o Espírito Santo é a força ativa de Jeová, não estamos falando bobagem, viu? Tem literatura aí de eruditos batistas, ou batista, falando que o Espírito Santo, entre outras coisas, é a força, é o poder, a força em ação, ou agindo. O Espírito Santo é a força, o Espírito é o poder ativo de Deus agindo, poder ativo. Então vejam que não tem, viu? Não tem como sair. Então eu queria agradecer àqueles que tiveram a paciência de ouvir esse áudio. Eu estou aqui fazendo de uma forma assim bem limitada, né? Mas acredito que aquele que tem o olho na cabeça, conforme diz, né, que o sábio tem o olho na cabeça, vai entender plenamente, né? Que essa doutrina da Trindade era pagã, aqueles que não aceitavam eram mortos. Só vou citar aqui o exemplo, Miguel Servetti, Isaac Newton, seus escritos só vieram à tona 27 anos depois da sua morte, escritos que ele condenava a Trindade, obviamente, porque ele sabia que ele, mesmo sendo consideradamente mais científica que já passou pela Terra, ele também seria morto caso a igreja descobrisse que ele não aceitava a Trindade. Ele falava que algo que não consegue ser explicado não pode ser objeto de crença. Então tá aí, né? Os sinceros entenderão. Na verdade, pastor Martinez, nada contra a sua pessoa, a quem eu tenho um respeito muito grande, mas cá entre nós, hein? Os seus argumentos são muito fraquinhos, né? E o Atafona está esperando o senhor, viu? A hora que o senhor quiser, o Atafona comentou comigo que ele está ansioso para conversar com o senhor, aí para que todo o Brasil veja, tá bom? Um abraço, que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.